e tentar tatear com quem topar algo que a gente não sabe. Então, sem os pilotos automáticos, o que a gente vai fazer? É post, é live, é não sei o quê. Isso tudo a gente já sabe fazer. E o que a gente não sabe ainda? Cadu? Foi o Pietro, a Paula e a Priscila Carbone, né, que falaram. Eu acho que a gente não tem a mínima chance de não responder. A mínima chance. Acho que o que me parece é que nós já estamos respondendo. Concordo plenamente, há um excesso de publicações, há um produtivismo. Nesse momento, então, todo mundo sai interpretando. É verdade, é bem verdade isso. Mas, de um ponto de vista da inevitabilidade da situação, não tem como não responder, né? E também não tem como julgar. Se a pessoa que sai na varanda fazer a sua dança, ou se ela decide qualquer outra coisa, propor nesse momento um silêncio, no meu entendimento, eu discordo um pouquinho, então, Helena, de ti, jogar com o absolutamente impossível, né? Exatamente porque a sua subjetividade vai responder, o seu eu, o seu cotidiano já é uma resposta. Então, respondendo as duas perguntas, quais são essas condutas possíveis num ambiente de estagnação como a gente vive, estrangulamento do eu, da nossa subjetividade? Não tem receita de bolo, evidentemente. Eu não vou dizer para você assim, olha, você tem que preencher o seu cotidiano com determinadas atividades. Isso tá cheio, como a Helena disse, está aí, né? Tem muita receita de bolo para o seu cotidiano. A questão é que o que nós temos de avaliar é quais são essas respostas que estão sendo dadas. Por isso eu convido sempre a uma historicidade profunda da subjetividade, que está acontecendo nesse momento. Então, não dar respostas já é uma resposta. Quer dizer, você se estagnar é já uma conduta do seu corpo, né? Então, eu iria para esse lado. Tem a questão da Paula, corpo, imagem, e a questão dos sonhos. Eu anotei aqui bem, porque essa questão é bem importante. Bem importante. Mais uma vez, a história, corpo, imagem. O corpo, imagem tem uma história, né? A gente não vai contar essa história aqui, mas, no mínimo, ela começa com a pintura e vem até a internet, né? No mínimo, ela é mediada, no sentido da mediação, não do meio e nem do corpo mídia, mas da mediação. Ela tem uma história. Esse corpo-imagem vem sendo produzido com uma virtualidade na cultura ocidental de uma maneira muito clara, e a gente está no auge disso, provavelmente, né? Eu diria por aí a coisa do corpo-imagem. A gente tem que avaliar isso no cotidiano, porque ele já existe. Existe sexo virtual, corpos virtuais que se determinam inteiramente na relação virtual. Então, isso não é nada de novo. Nada de novo. Com relação aos sonhos, eu tenho uma colocação bastante importante para dizer, olha como o que está acontecendo é um presente, no sentido da gente estar dando respostas a uma coisa que é nova, evidentemente. Sonhos do Terceiro Reich, da Charlotte Beradit, que foi assistente da Hannah Arendt e que escreveu na aurora do nazismo, fez uma pesquisa exatamente coletando os sonhos durante a ascensão do nazismo até 1939. Esse livro ficou inédito até 1966 e saiu em 66, e agora, no Brasil, recentemente saiu uma tradução. Sonhos do Terceiro Reich é a coletânea desses sonhos sobre a ascensão do nazismo. O que é que se revela ali historicamente que nós estamos refazendo esse gesto? Os sonhos eram pautados pela recusa do nazismo, uma ambiguidade entre a recusa do nazismo e o conformismo ao sistema autoritário. Os sonhos revelou essa estrutura, né? Claro, 1939, auge do freudismo, né? A interpretação do sonho só tem 40 anos, então as pessoas estão muito na chave do sonho. A chave do sonho, nesse momento, é essencial, né? Eu tenho aí um grupo de psicanalistas, nós estamos conversando, inclusive, hoje sobre esse ponto do corpo, inclusive, que se redefine na relação simbólica, etc. Os sonhos vão versar sobre uma estrutura que nos remete aos sonhos do Terceiro Reich, ou a outros sonhos
de outras épocas em que o sujeito se estrangula, né? Então veja a necessidade de nós reconhecermos plenamente o que está acontecendo nesse presente. A resposta está sendo dada em sonhos. A gente não para de sonhar, mesmo que a gente queira. Historicamente, nós estamos produzindo através da atividade onírica, querendo ou não, né? Então, chama atenção para isso. A pergunta da Carbone, Priscila, bem sucinto, então, para ir direto para o corpo ético, você colocou a perspectiva histórica e tal, eu vou direto para o corpo ético, né? Eu voltaria a dizer o que eu coloquei na fala inicial, né? 3 dimensões, não é um conceito, é um conceito para o Foucault, etc., tal, conceito histórico, mas é uma experiência de num certo momento do Ocidente em que os corpos se definiam pelas suas relações cotidianas, por um cuidado atento, permanente a si mesmo, dentro de uma cultura de si, que não é a nossa. A nossa cultura de si é a cultura do indivíduo, que é bem diferente do si, né? Então, dentro dessa cultura do si, você tem essas 3 dimensões que nós revisitamos agora não tem como não revisitar. Você está dentro de casa. A sua casa, o seu espaço se ressignifica. A sua relação com o conhecimento se ressignifica. A sua relação com o outro vai se ressignificar, porque esse outro está esvaziado, né? No sentido da relação cotidiana com outros corpos que me afetam. Então, essa experiência, ela não é o que os gregos viveram, não é para pegar a teoria lá do Foucault e aplicar aqui, né? Nenhuma inocência nisso. A questão é que já vivemos isso, né? Nós já tivemos uma cultura inteira cujo elemento da casa era essencial na definição da relação entre homem e mulher, entre o homem e a cidade, entre os homens, etc. Nós revisitamos, nós reatualizamos esse gesto num presente que vai dar novas e que já está dando novas respostas. Se a gente perder essa oportunidade agora, a gente tem sim a tendência de repetir o que sempre foi, né? Com o seguinte saldo negativo: a gente vai sofrer, porque o recalcado, quando retorna, né, ele retorna sobre a forma de sintoma. E, portanto, o sintoma, que é fonte de sofrimento, vai caminhar para algum lado, né? Então, provavelmente, se a gente não estudar os sonhos do coronavírus, do Covid-19, nós vamos ter um presente esvaziado no futuro. É um pouco, eu pensaria por aí. Eu tenho aqui na minha listinha, se eu não falhei, o Amaury, a Vanessa e a Clara. Eu estou fazendo bloquinhos de 3, tá? É isso aí. Ó, tem vários comentários aqui no chat, bem legais, depois vocês acessem aí, Cadu e Helena também. Eu não estou me detendo a eles para poder abrir espaço para as questões que estão, né, mais presenciais aqui. Eu só vou pegar um copinho de água e volto rapidamente, tá? Belezão. Tem aqui no chat, Solange, que eu estou lendo aqui o chat, enquanto a gente está conversando, eu estou lendo o chat. O Igor escreveu assim: gostaria de perguntar também, Solange, mas estou impossibilitado de usar o microfone. Se possível, mando por aqui escrito. Obrigada. Ah, legal. Legal. O Igor, ele entraria na próxima leva, mas bacana. Então, anota aí, tá? Anotei aqui, Igor. Ah, não, Igor, eu que anotei, né? Então, você anota a tua questão, tá, Igor? Legal. Eu acho, a Mauri, Vanessa e Clara nesse momento. Oi, boa noite a todos. Muito contente de estar participando. Então, a minha questão era para Helena, mas eu acho que ela já respondeu. Porque, na realidade, assim, ela iniciou a fala, porque a dança já vinha enfrentando uma série de dificuldades, né, ao longo dos tempos, principalmente no Brasil, em São Paulo. Depois aconteceu tudo o que está acontecendo no mundo todo, né? Então, minha pergunta, quer dizer, o meu questionamento, que eu não sei a resposta, é: o que faz sentido fazer, né, nesse momento? Porque tudo que eu planejava, como também a maioria das pessoas, não faz mais sentido.
Assim, tudo que, assim, não dá, não é um copy-paste. Não é deixar fazer o que se fazia, se fazer de novo, ou numa sala, ou para poucos, ou com câmeras, ou enfim. Acho que o que fazer e qual é a urgência, isso para mim é a principal questão. É qual é a urgência de se fazer o que se faz, né? São essas danças em casas, essas coisas. Não é uma crítica, mas é uma reflexão, né? Então, a questão que eu queria levar para a Helena, assim, é o que faz sentido se fazer agora? Mas eu acho que ela já respondeu que cabe agora o silêncio. Quem vem agora para a gente poder juntar os três que a Solange pediu? Vanessa. Vou juntar um montão de coisa aqui. Eu tenho que falar da Paula Petreca, porque assim, eu falei, nossa, foi muita coincidência. No início do ano eu estava em Natal, né, com meus pais, e aí eu assisti o Siddhartha Ribeiro no Roda Viva, e meu pai falou, você conhece Siddhartha Ribeiro, um dos maiores cientistas hoje do Brasil, aqui da UFRN, meu pai também é professor da UFRN, e aí me apaixonei pelo Siddhartha Ribeiro, comprei o livro O Oráculo do Sono, que é justamente sobre os sonhos. Isso antes de toda essa pandemia. Comecei a ler, ele fala de uma forma muito científica, né? É um neurocientista lá, cuida do Instituto do Cérebro, e é uma linguagem que em alguns momentos não é muito acessível, mas mesmo assim eu estava muito entusiasta com o livro, né? Hoje, eu cheguei numa parte que ele fala dos sonhos para os artistas, né? Ele vai contando vários exemplos, né, de artistas que sonharam melodias de músicas, quadros, parará. Aí eu acordei hoje e falei assim, vou mandar essa parte para Fragmento, que é o grupo que eu dirijo, e a gente vai agora trabalhar esses sonhos, porque a gente estava assim, o que a gente faz agora, tal. Então, eu hoje escaneei as páginas, mandei para o pessoal e falei, aguardem aí que eu já vou mandar as instruções do que a gente vai fazer. Então, eu achei assim, nossa, parece uma coisa, né? Porque justamente esse capítulo do livro, o Siddhartha Ribeiro começa falando, quando a gente dorme, né? A gente está lá retendo essas memórias, né? Vai virando conhecimento, mas ele fala, mas se fosse só isso, como é que a gente transformaria isso em outros conhecimentos? Se fosse só isso, a gente só repetiria o que já está dado. E aí ele vai falar dos memes, e aí quando ele começa a entrar nessa possibilidade do sonho ser transformador, né? Ser premonitório. E aí achei muito mágico isso, porque de repente a gente está aqui nesse meme também, né? A Paula Petreca falou isso, daí o Cadu falou sobre isso, e aí a Helena fala sobre o silêncio, e aí é só um depoimento, que assim, eu nunca estive tão estressada, porque eu tenho que dar conta da aula das duas meninas em casa a manhã inteira, acompanhar, né? Porque tenho duas crianças pequenas, então tem que estar junto, e depois são mais 7 horas em frente ao computador, fazendo vários projetos que viraram online. Por outro lado, quando chega a hora da noite, que eu me preparo para entrar lá no livro do Siddhartha Ribeiro para dormir, eu falo, vou entrar no meu outro mundo, né? Eu até anotei aqui, eu não sei nada sobre os meus sonhos, mas eles já sabem sobre mim. Acabei de anotar agora. Porque aí eu falo assim, nossa, eu quero muito sonhar. Daí eu deito assim, quero muito sonhar. E acordo e começo a anotar meus sonhos. Então, desde janeiro que eu estou fazendo esse diário dos sonhos. E aí, de repente também, aqui, ouvindo o Cadu e a Helena, eu penso assim, de dia eu tô meio Cadu, de dia eu tô assim, né? Vamos lá, eu tenho que fazer, tenho que trabalhar, tenho que transformar esse projeto em online, porque se eu não transformo, eu não recebo. Eu tenho que pagar as contas. À noite, eu tô muito Helena. Eu vou silenciar e eu quero aqui encontrar esse silêncio. E aí, talvez, assim, um caminho que eu tô pensando agora, né, para os artistas, claro, a gente vai ter que equilibrar essa balança, porque a gente está precisando sobreviver, né? A gente está numa situação totalmente exacerbada do informalismo, né? Porque a gente tem esse trabalho que nunca foi considerado como um trabalho formal e agora a gente está assim no meio do buraco mesmo, mas por outro lado a gente ainda tem que encontrar esse momento de silêncio. Então é muito que estão exigindo da gente, né? É o silêncio e a sobrevivência, tudo ali, né? E eu encontrei esse lugar, né? De dia eu tô lá no ativismo, à noite eu tô lá buscando o meu sonho. É isso que eu queria falar e queria agradecer a vocês, porque eu acho que os pensamentos aqui se cruzaram. Obrigada, gente. Clara? Clara?
A gente não está te ouvindo, viu, Clara? E, Clara, eu estou te vendo, mas eu não te ouço. Clara, se me permite eu passar para o Igor, eu vou ler a questão dele até que a gente resolva essa questão. Obrigada, viu, Clara? Ou melhor, Helena e Cadu querem falar alguma coisa a respeito do que foi colocado? Ou eu vou para o Igor? Você que sabe, eu posso falar, Cadu deve poder falar também. Então, Melhor tá. a gente falar dos dois? Oi? Não é melhor a gente falar desses dois agora, para poder iniciar outro bloco? Fala, Helena. Já matamos 2 perguntas agora. Bacana. Pode... Então, dessa vez, Cadu, começa você, depois eu vou. Tá certo. Eu acho que a pergunta do Amaury foi mais direcionada para você, Helena. E acho que ele perguntou e também já disse que você respondeu, então não sei se eu tenho muito aqui mais a comentar. Vamos falar da Vanessa, então, a colocação da Vanessa, interessante, o Siddhartha, né? Eu conheço, enfim. Acho que o que a gente pode colocar, esse propósito dos sonhos, é a pergunta, o que é que nós acessamos com os sonhos, né? Pergunta absolutamente não original, né? Interpretação dos sonhos está aí, abrindo o século XX para responder isso, né? Só que, veja que então a gente não é à toa que começamos a sonhar muito e a sonhar com determinados conteúdos e a movimentar um processo inconsciente de determinadas respostas que nós começamos a dar, né? Então, eu diria assim, você colocou, de dia eu estou mais Cadu, mais ação, mais resolvendo coisas, e à noite silêncio, mais Helena. Eu não vejo essa oposição, essa diferença, na verdade, porque entre o silêncio e a ação é sempre o mesmo sujeito que atua, né? É a mesma subjetividade que está dando respostas, né? Então eu não vejo essa diferença. A Letícia comentou, Sequito, legal, não polarizar. Eu gostaria de colocar aqui uma posição, né? Que eu acho bastante importante. Não se trata de polarizar eu e a Helena. A gente não está polarizando, a gente está polemizando. E a polêmica, o polemos, a discussão é pressuposto da sociedade democrática, justamente o que a gente não está vivendo no governo Bolsonaro, que é o direito de ter a opinião de cada um publicizada, debatida, divulgada e debatida, e todos ouvindo com igual legitimidade na esfera pública. Então, a gente precisa aprender que não é polarização quando a gente debate. A gente precisa entender que se trata de posições diferentes, com toda certeza. Mas há uma riqueza nisso. É só por isso que nós continuamos a pensar. Se não for isso, se nós concordarmos aqui com tudo, há de se desconfiar que alguma coisa muito errada tem, né? Então, eu marcaria muito bem essa posição para a gente não cair no falso dilema da polarização. Isso não é polarização, isso é polêmica, né? Desculpa meu tom incisivo, mas a gente tem esse problema no Brasil, né? De falar diretamente as coisas e de achar, bom, então agora veja que saia justa. Não, a gente está discutindo, né? Então, os sonhos, eu diria para você o seguinte, é importante a gente pensar nos sonhos nesse momento, sim. É muito importante. É uma resposta essa involuntária que a gente está dando. E o cotidiano está ressignificado, por isso que nós começamos a sonhar involuntariamente, como qualquer sonho. Acho muito, muito importante essa fala do Cadu agora, e a Letícia já comentou aqui no chat mesmo, porque não existe construção de conhecimento sem divergência. Nós não falamos tanto na alteridade, no outro, na importância do reconhecimento. Se a gente não praticar isso, o que a gente está fazendo? A coisa mais importante do mundo é encontrar o Cadu dizendo uma coisa sustentadamente, não é uma opinião. Eu acho, eu penso, eu sinto, para mim. Tem uma sustentação, ele tem uma linhagem filosófica, da qual eu compartilho, porque também sou leitura do Foucault. Mas eu não estou usando o Foucault do jeito que ele está usando. A beleza do conhecimento é essa. Eu apresento os meus argumentos, ele apresenta os argumentos deles, vocês apresentam o de vocês, e a gente vai ser
enriquecendo, vai tornando complexo o conhecimento sem achatar nada. Conhecimento não é fla-flu, a gente não torce e distorce o outro. Porque você não torce só no futebol, né? Você torce e distorce seu inimigo. Conhecimento não é assim. A gente ouve, vê como tudo está sendo trabalhado e cada vez mais isso ajuda você a ir refinando o seu jeito de agregar aquilo que você não tinha pensado, jogar fora um troço, pegar outro. Essa é a beleza do conhecimento, que é uma oportunidade bacanérrima que a gente está tendo aqui. Então, e a Letícia acabou de dizer que acha ótimo mesmo isso daqui, que tem Obrigado, uma autonomia e tal, e tal, e tal. Ela acabou de postar isso aqui no chat. Então, isso. Agora, a Mauri, vou só te dizer... Vocês estão me movendo aqui, está sendo ótimo, eu estou felicíssima. Tá assim, eu falei, gente, eles estão movendo, eles estão fazendo dançar aqui dentro. E a Mauri, quando eu falo silêncio, é silêncio para esse ruído. Está muito ruidoso. Para a gente não colaborar para aumentar esse ruído, porque esse ruído é mais do mesmo. Possivelmente, não sou orácula, mas minha bola de cristal está desatualizada, o chip dela está velho, então não posso fazer previsão. Então, mas vou te dizer uma coisa. Colaborar com esse ruído me parece que é fazer mais do mesmo. Quando eu digo silêncio, é silenciar os pilotos automáticos. Silenciar o que a gente já sabe fazer, do jeito que a gente já sabe fazer, se colocar no estado de não saber o que é preciso fazer agora. Só isso. É silenciar o piloto automático. Não é parar de fazer qualquer coisa, é parar de fazer mais do mesmo. Porque possivelmente, não vai funcionar. Vai funcionar como? Para reinstaurar a dança num lugar de relevância. Possivelmente não vai. Porque essa hipótese que eu tenho é que isso já não colocava a dança num lugar de relevância. Este tipo de ação já não colocava a dança no lugar de relevância. Agora, possivelmente, se já não colocava, talvez a gente possa deixar o que não funcionava e o que funcionava nesse mundo que eu chamo de desaparecido, para a gente tentar ver o que é que cabe, o que é necessário neste ambiente, que não sei qual é, porque não sei o contorno dele, nessa situação na qual a gente está agora, com a percepção muito alerta, se colocando no estado de não saber, para que a gente possa, junto, eu, você, a Vanessa, todo mundo que estiver aqui interessado, junto a gente comece a pensar, é para fazer alguma coisa? É para propor alguma coisa? É para pensar alguma coisa? É para desenhar? O que é para? Primeira coisa, começar a fazer essas perguntas entre nós. O que é? O que cabe? Como é que é? Porque o corpo é central. Se tem um troço que é um eixo condutor do que a gente está vivendo, é o corpo nesse exato momento. Então, a gente podia pensar, podia tentar não saber junto. Não saber, mas tentar não saber junto. Partir desse não saber junto. Para a gente, quem sabe, descobrir que esse não saber é um estado X. Sabe, Amaury? Então, é um tipo de silêncio pro ruído que existe. Para os pilotos automáticos que existem. Para a gente, quem sabe, não fazer mais do mesmo. E abrir o espaço para um fazer desse não saber, que talvez não tenha esses nomes. Eu fico um pouco assim, a Priscila ela saiu aqui do chat, infelizmente, porque eu ainda dizia para ela o seguinte, reflexão crítica? Uau, Priscila, como é que se faz reflexão crítica de um objeto que você não tem nem o contorno? Não sei como é isso, ou seja, é isso que eu chamo de piloto automático. Pena que a Priscila não está mais aqui. Como é que a gente vai fazer reflexão crítica sobre o presente? O que é isso chamado presente? É nesse sentido, se colocar no estado de não saber para tentar achar palavras menos contaminadas por essa assertividade, sabe? Saber tudo. É um pouco isso.
Eu vou ler aqui a questão do Igor e logo em seguida a questão da Clara, tá bom? Se bem que tá para todo mundo aí, mas enfim, Helena, lembro de uma disciplina que realizei com você no segundo semestre de 2013, na época do mestrado, em que você trazia como reflexão a inseparabilidade do corpo online e offline, 2013. E acredito que foi por essa época que tive contato também, através de você, com Roberto Espósito, filósofo que defende a imunização do viver em sociedade, do conviver. Lendo o texto atual do Paul Preciado, ele faz uma reflexão que dialoga justamente Foucault com Espósito. Minha pergunta: como você vê nesse momento, hoje, no que tange essa imunização de viver em sociedade? Algo que já se apontava antes, mas que agora se agrava? Essa é a questão do Igor. Tem uma questão da Clara que não conseguiu ali falar, né, no áudio e tal. A Clara. Como fica a dança / arte / artistas do corpo em um lugar sem corpo, que a internet é? Como fica a nossa relação com ela? Teremos apenas uma relação com a internet? Não estou tirando a importância da videodança, vídeo performance, etc. Mas essa relação com o público seria diferente. Que corpo teremos na dança? Que corpo teremos assistindo? Teremos corpo? Existe um corpo além do meu? Essa é a minha pergunta. Não sei se meu áudio voltará e não sei qual é o problema que deu. Ok, Clara, tudo bem. Não sei se tem mais alguém aqui. Vamos para essas duas questões, depois a gente avança mais um pouquinho. Só para antes de vocês entrarem, tem muita gente no Facebook. Tá bem legal e a gente está bem contente com isso também. Só isso. Como fazemos? A Clara não vai ouvir a nossa resposta, né? Porque ela está sem áudio, é isso? A gente tem que escrever para ela? Eu acho que ela, na verdade, não é sem áudio, ela não consegue. Acho que é o microfone, não? Bom, tem mais uma questão, então, tem mais um aviso. Como tá no Facebook, a gente também está gravando, isso vai ficar no nosso canal no YouTube. Então, tem muitas, tudo, né, na íntegra, vai estar no YouTube também, tanto para a gente poder assistir e para quem não assistiu e tal. Eu não sei, Clara, depois você me responde aqui se você está ouvindo ou não, mas vale a questão aí. Ela respondeu, ela falou que ela só não ouve. Ela só não ouve? Não, perdão, ela só não consegue falar. Então, posso responder a pergunta primeiro do Igor? Solange, você está aí? Tá. Não, porque sumiu a imagem aqui. Posso responder a pergunta do Igor, que foi diretamente para mim? Então, Igor, eu acho que nesse momento a gente precisa evitar fazer os pilotos automáticos, que é recorrer às bibliografias que a gente sempre recorreu para explicar um mundo que produziu aquelas bibliografias. Então, nesse momento, eu não estou trabalhando com essa perspectiva, ou seja, que o corpo online, offline, não tem mais uma separação. Eu até já falei aqui que o que está mudando agora é a nossa relação com as telas. Eu não acho que é a mesma relação com as telas. A relação com as telas está mudada, não apenas pela incidência, pela frequência, não apenas por isso, mas pelo modo de estar nas telas. As telas se transformaram na comunicação com a comunicação possível nesse momento, para a maioria dos que estão em isolamento, e ela se transformou também na aula. Então, mudou bastante para a maior parte dos jovens do mundo inteiro que estão fazendo aulas nas telas. Então, o aumento do horário, o aumento da exposição está produzindo esse cansaço, essa dor de cabeça, essa enxaqueca, esse problema na coluna, que todo mundo está sentindo um pouco mais. Isso que a gente está chamando de cansaço, uma desenergização, que eu ouço de muita gente e eu também sinto, claro.
Mas tem uma outra coisa que está produzindo, que é essa mudança, que é uma mudança desse comportamento muito me, myself and I, que está mudado, na medida em que aqui também eu passo a obedecer, não só a comandar, e que isso a gente ainda vai ver no que vai dar. Por quê? Porque eu estou nesse processo de perceber, observar. Não estou colocando legenda ainda. Então, eu estou tentando evitar trazer todas essas bibliografias, Igor, que a gente estudou tanto, que a gente conhece, para tentar me colocar nessa posição desse estado de observar esse fenômeno. É claro que eu observo com essa coleção que eu sou, da qual essa bibliografia faz parte. Mas eu não quero trazer em primeiro plano o Spotts para dizer é uma imunização, porque eu não estou achando que cabe essa explicação nesse momento. Então, nesse momento, o alerta que eu estou fazendo para mim o tempo inteiro é me colocar nesse estado de não fazer o que eu sempre fiz, que é usar o que eu sei para explicar um troço com o qual eu me deparo. Eu estou tentando me colocar nessa posição de observar um pouco mais, de tentar não legendar imediatamente, de tentar aquele troço me fazer mais uma vez uma pergunta, me inquietar um pouco mais, para ver como é que esse corpo, que já vem tão treinado a ser tão mandão, porque na tela ele manda, ele comanda, ele decide, é o desejo pleno. Por isso que todos estamos muito infantilizados. Essa convivência na tela, essa possibilidade do me, myself and I, terminou infantilizando todo mundo. Todo mundo virou criança mimada. Ninguém consegue ouvir o não. Você deleta a opinião que você não gosta. Você deleta aquela pessoa que contraria você. Isso é criança mimada, não pode ouvir não. Se joga no chão, faz um escândalo. A gente não joga no chão, a gente pimba, deleta. A gente pimba, silencia. Então, nós que vínhamos nos infantilizando, nós agora temos que enfrentar um mundo, um tempo, sei lá é o nome desse negócio aqui, de outra maneira. Então, eu não estou usando essa bibliografia que parece possível explicar biopoliticamente o que a gente está vivendo, porque eu tenho a impressão, é uma impressão, eu estou começando a estudar isso, que não sei se é a mesma biopolítica de sempre. Eu acho que tem uma mistura de biopoder e biopolítica mais sutil nesse momento, não a separação que a gente está acostumado a pensar, o biopoder da biopolítica. É uma hipótese com a qual eu estou começando a trabalhar no grupo de pesquisa, mas eu estou começando a trabalhar, tateando aqui, tateando ali, ou seja, vamos ver se ela se fortalece ou ela é frágil e a gente vai jogar ela fora depois. Tomara que eu tenha te respondido, Igor. Não sei. Escreve aqui para ver se você quer mais alguma coisa que eu vou avante. Porque eu não sei se as outras pessoas também têm esse tipo de interesse, etc, etc, etc. E aí, Cadu não quer responder para Clara, né? Como é o nome dela? Para Clara? A Clara. Responder para Clara que depois eu respondo também, senão fica muito monopólio da minha voz aqui, que eu acabei de falar. Não, tá ótimo. Acho que a gente pode compartilhar a palavra assim tranquilamente. Um rápido comentário só sobre a fala do Igor e da versão da biopolítica do Expósito, assim, muito rapidamente. Acho que concordo plenamente com a Helena. Nós não temos como avaliar em termos de reflexão teórica sobre o fenômeno biopolítico nesse contexto que a gente vive. A gente precisa viver, né? E é o que a gente está fazendo, né? Ou seja, interpretar nesse momento é temerário. Por exemplo, do texto Yonk, como é o nome dele? Paul Preciado, né? Fez um longo texto unindo as perspectivas biopolíticas do Expósito e de Foucault, né? Tem ali uma tentativa de interpretação, mas essa interpretação está calcada em um arquivo que é, né, muito pouco ainda. A gente não tem esses dados. Realmente concordo plenamente com a Helena nesse ponto. O que não significa dizer que o presente já não esteja já dando resposta e que a gente não possa colher essas respostas nesse cotidiano. E o exemplo, então eu passo já para
para a pergunta da Clara, né? E o exemplo maior disso é o que a gente está fazendo aqui agora. Se nós, a proposta de um silêncio, para mim, é a proposta ao impossível, né? Ao impossível não porque eu quero, não porque eu fiz filosofia, adoro interpretar as coisas, não é por isso. É porque nós estamos, por exemplo, aqui numa videoconferência, onde nós temos agora 14 pessoas, só isso? Não, 82 pessoas, no Facebook não sei mais quantas, numa relação de reflexão conjunta, que muitas vezes nós não conseguimos fazer ao vivo, onde isso que acontece de ouvir o outro, acatar a opinião no sentido de acolher essa perspectiva diferente da minha, não acontece, né? É raro, raríssimo, talvez 2 ou 3 vezes eu já tenha visto ou vivenciado isso na minha vida, em que uma reflexão conjunta se dá. Ou seja, nem tudo é sofrimento, né? Nessa relação. Então, o que a gente está fazendo aqui agora, eu lamento muito, mas é uma resposta, né? É uma maneira de estar no presente. Isto é o presente. Pronto, está definido. Isto é o presente. Uma resposta que nós damos conjuntamente é um presente, né? Com todos os déficits que ele possa parecer ter. E aí eu falo para Clara o seguinte, você disse, um lugar sem corpo, será mesmo sem corpo? Em que sentido nós não temos corpo, virtualmente falando? Com isso eu não estou defendendo que, enfim, olha, como é maravilhoso estarmos online, porque agora todo mundo se ouve. Nenhuma utopia nesse sentido. A questão é outra. A questão é que parece inevitável que nós tenhamos outros corpos na contemporaneidade. E que esses outros corpos, uma boa parte deles acontece pelas mediações tecnológicas. Então, não olhar para isso, dizer que isso, bom, agora isso não... vou deixar isso de lado, é impossível. É isso que eu estou dizendo. Nesse momento, essa relação, por exemplo, é impossível de evitar. Então, eu diria, não é que nós não temos corpos nesses espaços ou nessas mediações, é que os corpos têm outros lugares, outros outros lugares de acontecer. E, veja, estou fazendo uma análise, vamos dizer assim, fria da situação. Não estou dizendo, olha, que maravilha, então, outros lugares, temos 1000 corpos. Não é uma avaliação de bem ou mal, né? Sem dicotomias. Mas para constatar que o lugar mudou, o ambiente mudou, né? O meio é outro. E não mudou assim homogeneamente, de maneira homogênea. Mudou para quem tem acesso, como bem diz a Helena. Mudou para quem já tinha acesso, né? Então, eu colocaria por aí a coisa. Legal. Tem uma última coisa, mas depois eu falo. Se surgir uma conversa sobre corpo virtual novamente, a gente volta nisso. Enfim. A gente está aí há 10 minutos para terminar o tempo que a gente havia combinado. Então, eu vou ler uma pergunta que a Denise Mata, uma querida de Ribeirão Preto, colocou, ela escreveu, e depois a gente vai para a Daniele Sabino, que pode falar, né? Ela pode, enfim. E aí, quem mais tiver questões para colocar, coloca agora ou cale-se por agora, não para sempre, por favor. E eu queria dizer também que eu estou gostando muito, porque eu gosto dessas coisas. A Denise, Sol. Eu gostaria de fazer a pergunta do comentário acima sobre o poder da união das artes no agora e no pós-pandemia, uma vez que o mundo está consumindo arte e como experimentar estar sem arte. Cozinhar, ler, ouvir música, ver filme, etc. Como nos comportar como artistas desvalorizados em tempos de arte valorizada? Desculpa, estou... em outro... Aí eu falei, valeu, Denise. Aí a Denise ainda complementou. Experimentar uma semana sem consumir arte é sair do lugar comum ou enlouquecermos em pandemia? E Daniele, você pode falar. Anda aí, Daniele. Oi, boa noite. Peço licença aqui para trazer a fala. Tá saindo o som? Sim. Tá. Eu só queria trazer uma reflexão dentro de tudo que eu ouvi. Primeiro e principal, o outro mundo, não? O que é o outro mundo?
eu ouvi alguém falando que, olhando pela janela, estava vendo um monte de pessoas vivendo outros mundos, né? Quem tem que ir para trabalhar, quem mora na rua, também tá quem está na sua casa cumprindo esta quarentena certamente, né? Então, outro mundo, eu acho que sempre dentro da realidade existiram vários mundos, né? Só que eu vejo assim, né? Por exemplo, o que acontece se todo mundo acendesse o microfone agora? Seria muito barulho, né? Ninguém escutaria ninguém, ninguém chega a se compreender com ninguém. Então, ali vem aquela questão que a Helena fala, de no silêncio que se escuta, né? No silêncio que você consegue escutar a voz. Então, a sua voz interior, no silêncio, agora você está em silêncio, está ouvindo minha voz. Então, assim, né? Levando essa questão do silêncio a esta questão de que a informação que entra no corpo, corpa, aí vem uma questão, né, que eu trago, né? Se eu silenciasse os meios de comunicação, se eu silenciasse o Bolsonaro, se eu silenciasse toda a informação que está acontecendo agora, e foco em mim, se eu acendesse dentro de mim, sei lá, por exemplo, o DNA está mutando, a pessoa vai virar de Homo sapiens sapiens, vai virar a outra coisa agora, né? Então, aí eu sinto assim, né? O corpo não é só um corpo, é um corpo e uma mente. Então, o que eu quero criar agora, né? Não só como artista, também como ser humano. Dentro de todas essas bagagens que nós traz, a gente pode criar uma coisa nova. Já tem tanta informação, né, de conhecimento artístico e de vida, que a gente agora tem que juntar para criar uma nova realidade, criar um novo estado de ser, criar uma nova pessoa. Então aí vem uma coisa também do medo, né? A gente tem medo à morte, a gente tem medo de quem ama morra, de medo a um comportamento frente a umas telas, né? Porque é um mundo virtual, um mundo de imagem. E que tem, então, o medo a juntar-se. Medo a juntar-se com outro. Medo a eu me juntar com alguns colegas para dançar em casa. Ou me juntar com alguns colegas para fazer uma performance na rua. Né? Existe um medo em base a isso, a eu me juntar com outro, a eu me abrir no outro. A gente que é dançarino, que é artista, sabe que a arte é uma abertura, né? Então, a gente, nestes momentos, tem que estar muito mais aberto, né? Abrir sua fala no momento da fala e escutar também a quem que tem para falar, né? Sem hierarquia, sem elitismos, porque também há uma questão que eu me pergunto, né? A gente faz arte para quem? Eu faço arte para o mundo, aí eu vou botar meus vídeos de dança para o mundo ver, ou eu faço arte para mim? Então, se eu faço arte para mim, por que eu não vou compartilhar minha arte? Por que eu não vou responder essa pergunta de como encarar a fragilidade da dança que já tinha nesse momento pandêmico, né? Se eu faço arte para mim e eu posso compartilhar com outro, por que não chegar a um ato subversivo de me juntar ainda com outras pessoas para dançar, para criar? A gente está aqui numa reunião de Zoom, a gente está tendo um ato também de continuar a vida da dança, a vida da arte. Estamos debatendo questões muito fortes e eu acho que a gente também pode continuar a fazer isso ainda em pessoa, né? Pessoalmente, que há que eliminar aquele medo, aqueles medos da comunicação, dos meios de comunicação que traz para a gente, e começar a pensar que se o corpo corpa a informação que recebe, começar a colocar na nossa mente, né, novas informações e novos processos de criação, né, de nós criar novamente como pessoas em si, em geral. Mas não era tanto uma pergunta ao meu, senão só queria compartilhar uma reflexão aqui com vocês. Gratidão pela escuta e vou passar a palavra. Ok, Helena, Cadu, e depois só tem mais duas questões, duas pessoas para a gente ir finalizando também.
infelizmente. Olha, sobre a sua reflexão de fazer juntos, de que isso seria uma coisa subversiva, eu não sei nesse momento o que a gente pode chamar de subversivo, e porque eu não concordo que esse medo é um medo que os meios de comunicação implantam em nós. Parece que o medo do contágio ainda tem valência, porque o contágio parece que ainda está descontrolado. Então, não vejo como subversão o encontro mesmo, fazer performance na rua, ou dançar junto, que essa seria a resposta. Eu não vejo, mas pode ser que alguém veja. Eu não vejo como subversão isso, eu não vejo como um medo falsamente produzido na gente pelos meios de comunicação. Então, a gente tem visão diferente com relação a isso. Então, por isso que agradeço a tua reflexão, mas não sei como lidar com isso, porque não leio dessa maneira, essa possibilidade de voltar a fazer junto agora. Quando eu falo do silêncio, vou repetir, não é o não fazer, é não fazer, silenciar essa coisa ruidosa que são os pilotos automáticos. Continuar fazendo o que sempre se fez e já não funcionava num mundo desaparecido. Então, silenciar para ver o que é que cabe nesta outra situação. É só isso. Então, esse é o silêncio do qual eu falo. É um silêncio que é necessário parar um pouco para silenciar mesmo esses pilotos automáticos, não deixá-los continuarem a falar esse mundo ruidoso de mais do mesmo. Só isso. Que a gente tente ver quais são as coisas, que eu não sei se são ações, eu não sei, isso aqui a gente está fazendo agora é um encontro. A coisa mais importante, me parece, tudo me parece, sei muito pouco nesse momento. Oi? Então... Juliana Lino, eu acho que você está com o microfone aberto, se você puder mutar. Pode seguir, Helena, desculpa. Nada, só me parece, não sei, né, também me parece que é o seguinte, para a gente voltar a estar junto, para a gente voltar a fazer alguma coisa, para voltar, eu acho que não se volta, a gente não vai voltar a nada. Esse silêncio é um silêncio para a gente se colocar nesse estado de não saber, para, nesse momento, olhar algo que a gente está fazendo aqui e agora como um encontro, o restabelecimento de alguns vínculos, se possível, vínculos afetivos, se possível, para, através desses vínculos afetivos, algo, se possível, continuar esses vínculos afetivos. Pode ser que muitos de nós decidamos que a gente quer continuar se encontrando para conversar melhor. Muitos de nós decidamos que não queremos falar sobre isso mais, queremos dar um tempo X. Vamos ver. Oi. Quanto tempo a gente tem, Sol? Só para eu me controlar? Já são 8 horas, tá? Então, se vocês ainda tiverem com disposição, tem mais 2 pessoas inscritas. Tá? Por mim, tudo bem, eu fico até meia-noite, mais ou menos. Depois da meia-noite eu não consigo, tá, gente? É o seguinte, comentando a fala da Daniela, como é o nome dela? Acho que é Daniela. Enfim, tá certo. Uma ideia importante. Não existe fora na história. Não existe uma dimensão de exterioridade em que a gente tem a chance, desculpa, Helena, vou ter que usar essa palavra, desse silêncio. Eu concordo, acho que a escuta do corpo como criação, como investigação artística, etc., ela depende de um silêncio a todo momento. Assim como a criação de um pensamento, assim como um estudo exige dentro de uma biblioteca o silêncio, e essa dimensão do silêncio, nós estamos de acordo com isso. Talvez o que eu esteja colocando em termos
da impossibilidade do silêncio, comentando a fala da Daniela, é pensar que esse silêncio é uma espécie de fora, em que eu posso silenciar determinados vínculos. E não me parece que isso é possível do ponto de vista do sujeito, desse que está acontecendo aqui agora na relação. Não são corpos, há um prejuízo, há um déficit. Certamente todas essas análises vão fazer sentido. Assim como dar uma aula online e falar para a câmera, é uma imagem que eu tenho de mim que não é a mesma quando alguém me devolve com os olhos que eu estou falando uma grande besteira, ou que está sendo muito legal. É claro que há uma diferença em tudo isso. Mas eu insisto, isso não é uma possibilidade de silêncio. É justamente o que nós estamos fazendo agora. Que chato que é ficar falando para uma câmera. Eu comecei a dar aula online, eu dizia, vocês vão falar, vocês não vão falar, o que está acontecendo? Aí a aula ficava nessa coisa de cobrança moral, né? Da presença das pessoas. Aí eu me dei conta, obviamente, que presença é essa, não é? É uma outra presença. Então não tem fora, em primeiro lugar. Né? E também a questão de você fazer a mesma coisa, de repetir, de então pensar como se torna relevante a coisa daqui em diante, etc. Veja, na minha percepção, o direito de fazer, de usufruir da fruição artística e o direito de fazer arte é indissociável. Né? Nós somos, ao mesmo tempo, um cidadão cultural justamente porque pode produzir cultura e pode fruir da cultura. Né? De modo que a repetição, o fazer o mesmo, a relevância, de certo modo é secundário. Né? Secundário não porque as pessoas não precisarão vender seus produtos culturais, mas porque a cidadania cultural exige que você seja o produtor cultural, no sentido de você ter o direito de fazer cultura. Eu estou colocando essa questão só para apontar que não é subversivo, ou é subversivo, não sei. Como a Helena, eu também não sei. Mas eu diria que existe o direito de fazer, e ainda que seja a milésima vez que se faça a mesma coisa, não importa. Não importa, porque a milésima vez não é a primeira vez. Não existe um original, né? Não existe um ato original a partir do qual a gente então vem se reinventando, né? Existe o presente. Essa relação que significa na correlação, no que nós respondemos no momento. Bom, esse é o comentário. Ok. Só ainda um comentário. Tiago Alexandre, dá uma mutada aí no microfone, me parece. Quem mesmo? É o Pedro Penuela e me perdi aqui um pouco, peraí. Matheus Raga. Oi. Vamos lá. Matheus primeiro, seguindo a ordem aqui, depois o Pedro, para a gente já ir fechando essa sala de conversa muito gostosa. Oi, tudo bem? Tá me ouvindo? Sim. Boa noite, primeiramente. Era mais um comentário, uma reflexãozinha. Nas primeiras semanas de quarentena, quando a gente começou as aulas, né, remotas, assim, né, essa distância enorme, eu vi bastante ideia do corpo quadrado, por estar sempre dentro de um espaço que modela a gente, né, de estar sempre dentro de casa agora, então a gente está num espaço diferente, a gente estava habituado. E, lógico, pelo bem nosso bem, pelo bem do próximo, mas e como é difícil tentar também continuar com as produções artísticas nos nossos ensaios que a gente estava acostumado a fazer, dado que, tipo, agora o nosso corpo e o contexto que a gente está também agora não é o mesmo que a gente estava acostumado. Então, tipo, como está sendo difícil continuar com o que a gente estava acostumado a fazer. E, não sei, pensar nessa diferença. Então, como que a gente pode continuar com o nosso trabalho, com o nosso corpo, dado que tudo agora está, tipo, muito mais fechado, assim. Eu sinto eu acho que se fosse definir alguma palavra, seria fechado, assim. Pedro? Oi, Sol, vocês estão me ouvindo? Sim. Vou tentar falar resumidamente, assim, são duas coisas que eu fiquei pensando e queria refletir com vocês. Uma delas é sobre essa ideia de
que a gente está diante de uma realidade outra, ou de um mundo outro, que nos exige uma suspensão das certezas, dos saberes, dos nossos pilotos automáticos. Pensando até nessa tentativa de suspensão dos saberes, também eu fiquei me perguntando se existe a possibilidade da gente estar sobreestimando ou sobrevalorando a descontinuidade desse mundo outro, né? Quando a gente fala que algo é outro, a gente está diante de um certo equilíbrio, de uma certa distribuição entre o mesmo e o diferente, entre semelhança e diferença. Algo outro é algo que é suficientemente diferente para a gente considerar um outro. Mas até que ponto esse mundo que a quarentena tá instaurando é tão descontínuo e diferente do mundo que a gente vivia? Também acho importante a gente se colocar até que ponto, assim, eu tenho muito anseio por um mundo realmente, radicalmente outro. Mas a minha sensação é que a quarentena suspendeu ainda muito poucas coisas, que ainda tem muita continuidade. Então, eu entendo que para as nossas vidas, sobretudo para as nossas vidas de artista cênico, a descontinuidade é muito intensa, ou a impressão de descontinuidade é muito intensa, porque muitas coisas foram suspensas, inclusive da nossa sobrevivência mais imediata. Mas de um ponto de vista maior, assim, dos padrões de consumo, de produção, de lógica de distribuição de poderes e economia, etc., o mundo ainda está muito contínuo, ainda é muito o mesmo, do meu ponto de vista. Então, até que ponto, talvez, não sei, já pensando, falando até do meu desejo, talvez até porque muitos de nós desejemos um mundo outro, a gente ansiosamente está considerando que esse mundo outro está chegando quando ainda ele não é tão outro assim. Acho que a quarentena suspende um monte de coisas, mas como disse a Letícia, né, são vários mundos que se interpenetram, e para muitos mundos que muitas pessoas vivem, sequer a quarentena existe, sequer a suspensão desse cotidiano e de ficar em casa e tal existe. Então, talvez ainda a gente esteja diante de muita continuidade e possa precisar radicalizar muito mais a descontinuidade caso a gente deseje um mundo outro, até para poder suspender os saberes e tal, porque também fico me perguntando até que ponto é possível suspender os saberes e as determinações já dos pilotos automáticos, assim, até que ponto isso é possível, porque o nosso olhar já é sempre tão constituído pela nossa história que, mesmo quando a gente silencia e se coloca numa posição de não saber, as nossas determinações estão atuando, né? E um outro comentário, uma outra reflexão também é sobre essa frase que eu ouvi logo que eu cheguei um pouquinho atrasado, eu estava acompanhando pelo Facebook, de que nós somos o corpo, nós somos o corpo. Eu também sou artista da dança, sou psicanalista também, e a psicanálise foi bastante citada até como algo que corrobora essa frase, e eu só queria polemizar isso, assim, do ponto de vista, pelo menos da minha leitura da psicanálise, essa frase, eu sou o corpo, ou a frase, eu tenho o corpo, nenhuma delas dá conta da complexidade da experiência corporal. É uma experiência que, a meu ver, ela é tão paradoxal que, ao mesmo tempo, a gente é o corpo e, ao mesmo tempo, a gente não é, e o corpo é um outro. Então, eu entendo que também quando essa frase é dita, ela pode estar incluindo esse paradoxo. Mas só para dizer que, às vezes, me soa essa frase, eu sou o corpo, e a gente partir dessa ideia, me soa ocultar ou silenciar aspectos da corporeidade que não se encaixam nessa frase e que também existem, que também fazem parte da experiência corporal. Então, também só uma reflexão que eu acho que me dá vontade de dialogar mais com vocês sobre o corpo num lugar mais paradoxal ou mais complexo do que essa frase parece indicar, ao menos numa primeira leitura. É isso, obrigado. Vou te responder rapidinho, porque já está ficando meio tarde. Como você chegou atrasado, você não ouviu a minha colocação, que a minha colocação é que quando eu que disse essa frase, e a sustento, você tem outras hipóteses, isso é muito bem-vindo. Não vou ficar discutindo as suas hipóteses aqui, porque a gente não vai ter tempo agora. Mas, quando eu digo nós somos o corpo,
É porque quando eu falo corpo de acordo com o conceito de corpo-mídia, que eu não vou poder repetir aqui, está gravado lá, que é um conceito que é o corpo em relação com o ambiente, se transformando o ambiente num fluxo constante, permanente e inestancável. Então, não tem na leitura da teoria corpo-mídia, que é a teoria com a qual eu trabalho, não existe uma coisa separada que é um sujeito sem corpo, que tem um negócio chamado corpo. Então, eu não trabalho com essa hipótese. Quem trabalha com a teoria corpo-mídia não trabalha com essa hipótese entre a separação entre um sujeito, sei lá eu o que seria isso, que tem um negócio chamado corpo, mas sim que é esse corpo. Eu acho que isso é bastante complexo, porque isso tem todas as instâncias sociológicas, espirituais, educacionais, todas. Mas não vou poder entrar em delongas aqui. Falei um pouquinho no início e, em outro momento, se você quiser, a gente conversa ou a gente marca uma outra conversa também, porque senão já são 8h15 e a Solange pediu para a gente não se estender muito. Então, estou abertíssima para a gente conversar sobre isso, sobre essas suas outras hipóteses e aquelas com as quais eu trabalho. E a outra coisa eu tenho lutado muito para a gente não repetir os pilotos automáticos, porque as palavras não cabem direito. Eu jamais falei em suspensão, porque eu não trabalho com essa hipótese de que a gente pode suspender os conhecimentos. Silenciar não é suspender. A gente precisa, eu fico assim lutando para a gente tentar ter uma precisão terminológica, para a gente não ir usando os substantivos, porque eles vão nos distanciando dos fenômenos que a gente está descrevendo. É impossível suspender conhecimento, porque eu trabalho com a teoria corpo-mídia. Os conhecimentos corpam. Como é que eu vou suspender o que está corpado? Impossível. Eu jamais poderia usar essa terminologia. O que eu falo de silenciamento e de tentar não deixar os pilotos automáticos nos conduzirem, é porque a gente pode sim lidar com os nossos hábitos cognitivos. Sem dúvida nenhuma, a gente pode lidar com os nossos pilotos automáticos. Não tenho dúvida disso. Acredito que ninguém possa ter dúvida disso, porque senão jamais nos transformaríamos, não é mesmo? Mas são hipóteses diferentes, você trabalha com hipóteses diferentes. Elas são muito bem-vindas para essa pluralidade que é o conhecimento. Bom, eu posso comentar algo rapidamente, então? Claro! Deve. Foi contratado para isso. Desculpa. Está fazendo bem jus ao seu salário, pode ter certeza. Olha, fazer um comentário da fala do Pedro. Mais um ponto de polêmica, que é bem-vinda sempre. O ponto de polêmica é justamente esse. Para a psicanálise também o sujeito é corpo. Mas como bem colocou, também é corpo. Né? Aliás, esse é um grande problema. Né? O sujeito como corpo. Vamos só pensar no seguinte, né? Que essa não é uma relação autoevidente. O sujeito ser seu corpo não é uma relação autoevidente. Tem muitos problemas ali, administrado inclusive pela neurologia, pela neurociência, pela semiótica. Né? Então, no caso da psicanálise, o Pedro pode me corrigir, que é mais experiente, provavelmente, no campo psicanalítico, mas você tem aí uma relação muito difícil. A aquisição do corpo próprio, no processo identificatório da criança, eu já entrei no mundo outro, né, Helena? Outro mesmo. O processo identificatório da criança é segurança, é cuidado, é higiene, é alimentação, é esse corpo que se identifica no espelho, né? Numa versão, vamos dizer, lacaniana da coisa, o estágio do espelho, a relação simbólica, ela é precária para a criança, porque ela olha para o espelho, né, que não é exatamente o espelho, né, gente? Ela olha para o espelho, o estágio do espelho é o estágio onde ela reconhece precariamente que ela é aquele outro que é um corpo. Então, a aquisição do corpo, do ponto de vista da psicologia do desenvolvimento, da neurociência, da psicanálise, não é uma evidência. Não é uma evidência no sentido da gente ter garantido que nós somos o nosso corpo. Tanto é assim que basta perguntar para qualquer psicanalista, qualquer psicólogo, qualquer terapeuta, que a grande questão, a grande demanda na relação da clínica é sobre o seu corpo, é sobre o que eu sou como corpo. Então, nós temos muito mais aí algo em aberto, como a aquisição do corpo próprio. É claro que eu devo saber, é claro que há uma certa estabilidade do que eu sou como corpo.
corpo no meio, com um nome, com uma identidade, etc. Mas esse corpo se relativiza no primeiro conflito que eu tenho com o outro, né? Ele se relativiza na primeira relação que eu tenho de criação em arte. Ele se relativiza quando esse corpo envelhece e já não é mais bailarino. Você está entendendo? Então, esse corpo não sou eu assim tão facilmente. Isso não sou eu que estou dizendo, hein? Isso é uma tradição inteira da constituição da ciência psicológica e da psicanálise em particular, e mais em particular Lacan, que vai tornar a coisa um pouco problemática no que diz respeito à aquisição do corpo próprio. Eu não sou exatamente meu corpo no sentido de eu ter acesso. Que corpo que eu sou quando eu danço? Eu sou muitos corpos, muitas relações simbólicas que vão repondo aquilo que lá na infância eu vivenciei como o eu ideal. Enfim, outra referência de fato, Helena. Mas eu acho que há diálogos aí a ser feito, entende? Bom, vamos para o final do final, né? Infelizmente também, porque é gostoso estar aqui, mas eu sei que é legal também a gente decantar um pouco tudo isso. Eu queria ainda pedir essa finalização, essas, né, considerações finais, tanto para a Helena quanto para o Cadu. E também, bom, vamos lá. Helena e Cadu, as considerações finais, depois eu também fecho para poder fechar. Helena. Não tenho considerações e nem finais. Só tenho estado de me colocar, como eu estou dizendo o tempo inteiro aqui, não saber. Vocês sabem que na posição da filosofia antiga, os céticos chamavam os filósofos da tradição, de dogmáticos, né? A Helena está numa atitude de suspensão da opinião, está na epoquete. Suspensão não. Eu nunca poderia propor suspensão. Não, suspensão não, para o cético, suspensão tem outro sentido que não é esse. Não é esse de você não ter opinião, não se posicionar. A suspensão é justamente porque as opiniões elas se conflitam, e ao se conflitarem eu não posso me decidir por nenhuma delas, né? Justamente porque elas se conflitam, e eu estou na posição do dogmático, né? A posição de quem diz algumas coisas com alguma certeza, e etc. O que me parece muito interessante, porque afinal das contas o dogmático só é dogmático porque o cético chama de dogmático. E o cético só é cético porque ele diz, bom, olha, não dá, alguma coisa tem que fazer, né? Então, acho que a gente está nessa posição. Tudo isso me parece muito interessante. Eu queria só agradecer realmente o convite e a gente poder prolongar isso para outros momentos, etc. Porque tudo isso não tem parada, né? Se a gente o permanente conflito das opiniões e das ideias. O que é a riqueza da coisa. Eu só queria dizer uma coisa, não tem nada a ver com os céticos. Pode ser que numa outra ocasião a gente não tem suspensão e não ter conflito, é o contrário disso. Mas uma outra hora a gente conversa. Legal, gente. Eu acho que foi uma das salas, foi a primeira sala de conversa que a gente inaugurou aqui no projeto e ela foi, para mim, perfeita. Por tudo isso mesmo, foi perfeita. Queria pedir licença para dividir só uma frase, né, eu não sou pesquisadora, eu não sou artista, eu sou isso aqui, né? Uma fazedora de algumas coisas. Eu vou fazendo e tenho me perguntado muito por que faço. E tenho buscado essas respostas e às vezes também eu deixo para lá, não há respostas. Como eu me relaciono muito com artistas e com pesquisadores também, às vezes eu fico um pouco... Não é nem incomodada, porque, conforme eu disse, eu já não tenho mais idade para ficar incomodada. Eu só fico observando e às vezes né? Mas é legal, foi muito legal ouvi-los, sobretudo em relação às certezas e sobretudo em relação a essa questão do mutar. Eu tenho feito esse exercício porque é um exercício difícil para mim, sobretudo, né, italiana, falante e tal. Mas eu me deparo às vezes com
com situações onde você não tem muita autoridade, se é que é essa palavra, porque agora a Helena também me deixou, né? Ai, qual é a palavra? Qual é a palavra? Mas não importa, é essa palavra que eu vou usar. Às vezes parece que você não tem autoridade para falar o que você pensa, o que você sente. É muito ruim isso. Então, que gostoso esse grupo onde cada um pôde falar o que pensa, o que sente, o que... É tão bom isso. Não importa se pode, se não pode, se é certo, se é errado. O que importa é a gente poder ter essa liberdade. E aí eu queria recorrer, depois, se alguém quiser, eu coloco lá na página do nosso projeto, mas uma frase ou Eduardo Galeano, quem eu tenho lido muito, tem me acompanhado, né, nas minhas... E ele nos convoca, ele me convoca. Ser capaz de viver cada dia como se fosse o primeiro e cada noite como se fosse a última. Eu tenho feito esse exercício nesse momento. E não tem sido ruim, não. Não tem sido ruim, tem sido bom. Tem sido bom. Até quando está ruim, até quando eu estou angustiada, é bom. É bom. Porque eu tenho me dado esse tempo até de me perceber um pouco mais e de refletir. Então, é isso. Não precisa responder nada, não, gente, por favor. Por favor. Eu só queria fechar com coisas de Solange. Gente, Cadu, caramba, obrigado, muito obrigada, muito obrigada. Muitas graças. Helena, que delícia, Helena, te ouvir, que delícia que você aceitou, que delícia poder estar junto, mesmo que seja dessa forma. Cada um de vocês aí, que legal, que bom. Eu acho que esse quadradinho, ele tem bastante significado nesse momento, mas ele também teve... A gente passou, eu passei nos últimos meses, talvez nos últimos anos, muito rapidamente por muitas pessoas, porque nós não tínhamos tempo. Eu estou tendo uma outra percepção das pessoas nesse espaço restrito, e eu gosto de olhar para essa tela com esses quadradinhos, eu fico passeando um pouco, não só nessa situação, mas em outras, que esse projeto que a gente tricotou aí, nós três, eu, a Vanessa e a Ascara, de forma tão amorosa e apostando. Tem um pouco essa coisa da aposta. Então, a gente tem sido muito, muito feliz nas respostas e a gente também tem muitos conflitos. Então, eu vou de novo agradecer não só a presença de vocês dois, de terem aceito essa discussão, mas também cada um que está aqui, cada um que está também ali no Facebook, cada um que queria estar, mas não pôde, e a gente vai, lógico, disponibilizar esse registro. Tudo isso é muito amoroso. Para mim é muito amoroso essa relação, sabe? E é muito respeitoso também. Que gostoso, que bom a gente poder falar o que pensa e o que acha, que bom, o que sente, que bom. Sem ter ninguém para falar para você de forma assim, não pode ser isso, calma. Vamos juntar tudo isso e vamos ver no que dá. Eu acredito mesmo, eu acredito que a gente vai, eu acredito que a gente vai entrar aí num outro momento melhores. Eu tenho muita certeza disso. Eu tenho muita certeza. Então, muito obrigada. Solange, eu precisava só dizer, Cadu, foi muito legal conhecer você desse jeito. Foi muito legal. Eu que agradeço, imagina. A melhor maneira de conhecer no debate, na discussão, enfim. Acho que é isso. É isso. Obrigada, até. Até. A gente tem um site, tem uma página, vão lá e é isso aí, gente. Beijão para todos. Boa noite aí, tá bom? Valeu. Valeu, tá? Boa noite. Valeu, boa noite. Aí, Ere, vi você aí. A Maurícia. Boa noite. Valeu, boa noite.
Beijo, Boa noite. Boa noite. Boa Tchau, noite. obrigada. Beijo, Tchau, gente. Mari. Buralita. Amor, amor, Obrigado. amor. Eita, beijo, gente. Obrigado. Boa noite. Tchau. Obrigado, boa noite. Terminou?